versículo, Eclesiastes já na sua 7, velhice, no livro de versículo Eclesiastes. 29. Salomão, ele era o filho de Davi, sua mãe era Batseba, e este homem foi um dos homens mais inteligentes, rico, cheio de sabedoria. O seu nome é falado 300 vezes no Antigo Testamento, e no Novo Testamento é falado 12 vezes seu nome, Salomão. Então é uma pessoa muito falada e respeitada também pela sua sabedoria. Seu significado de seu nome é pacífico. Diz a Bíblia que em segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25, que a sua mãe tinha perdido um filho, e a Bíblia diz que Davi foi consolar ela, deitou-se com ela e nasceu um filho chamado Salomão, e a Bíblia diz que o Senhor o amou, ou seja, Deus amou Jair. Quando ele nasceu, ele já foi amado, e deu ele ao profeta Natã. Versículo 25 diz: e Natã colocou o nome dele de Gedias, isso que significa Javé o ama, ou seja, também amado do Senhor. E este homem foi rei de Israel por 40 anos, mas antes de tudo isso, seu pai, o rei Davi, deu conselhos para ele, e os seus conselhos foram assim. No livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: e aproximando seus dias de morte, Davi deu ele ordem a Salomão seu filho. Versículo 2 diz, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e seja homem. No versículo 3 diz também assim: e guarda a observância do Senhor, ou seja, os mandamentos do Senhor. E também está escrito no livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 17, Davi também dá um conselho para ele, e fala para os príncipes também. E Davi deu ordem aos seus príncipes que ajudasse a Salomão, o rei Salomão. No versículo 22 também fala, o rei Davi diz: põe, pois, agora a vossa alma e o vosso coração para buscar o Senhor e edificar o templo do Senhor. Ele foi responsável para fazer o templo. Davi deixou tudo organizado para ele, deu tesouros, ouro, tudo, ferros, bronzes, e ele fez aquele templo. Diz a Sagrada Escritura, lá em segundo livro de Crônicas 5,14, que os sacerdotes não poderiam ficar de pé, que a glória do Senhor desceu daquele lugar, e ali o rei Salomão estava vendo aquilo, observando a presença do Senhor. E quando ele foi ungido rei, o rei Davi trouxe os príncipes, os donos de fazenda, os seus valentes, capitão de 50, de 100. No livro de 1 Crônicas 28, 9, ele disse: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve de coração íntegro e de alma voluntária, porque o Senhor estará convosco enquanto vós estarás com ele. Porém, se o deixares, ele também vos deixará. Porque Deus só tem compromisso com aquele que o serve de coração. Em 1 Samuel 2, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, está escrito que aqueles que deixam o Senhor, que não honram o Senhor, serão desmerecidos. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se nós temos compromisso com o Todo-Poderoso, Ele vai ter compromisso comigo e com você. E assim foi o rei Salomão crescendo. A Bíblia diz lá no livro de Reis, capítulo 3, versículo 3, Salomão amava o Senhor e andou nos estatutos de Davi, seu pai. Ele amava o Senhor, tinha um desejo de amar o Senhor, ele amou o Senhor abençoou ele. Diz também lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4, ele foi a um monte chamado Gibeão e ofereceu 1000 holocaustos. Lá também no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, também diz isso. Ofereceu 1000 holocaustos, e a bênção de Deus vindo, e a graça de Deus descendo, a presença do Senhor manifestando. O rei Salomão uniu, Israel ficou conhecido entre todas as nações, e ele unificando tudo e crescendo, tempo de prosperidade nessa época do rei Salomão. Uma bênção, meus irmãos. E diz a palavra do Senhor no livro de Reis, capítulo 3, versículo 5:
apareceu em sonhos para ele. E o Senhor diz: pede o que queres, e eu te darei. A Bíblia diz, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9, que ele pediu um coração sábio para governar o seu povo, para discernir entre o bem e o mal. E o Senhor deu esse coração para ele. Por isso que na Bíblia está escrito várias palavras, vários versículos. Em Provérbios 4, versículo 7, está escrito: adquire, pois, a sabedoria. E fala várias vezes sobre sabedoria, sobre inteligência, porque o rei Salomão era assim, meus irmãos. Diz a Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, que o coração de Salomão era um coração cheio de entendimento, cheio de sabedoria, meus irmãos. A sabedoria de Salomão, ele era mais sábio do que os orientes da terra, daqueles que moravam lá no Oriente. Tanta sabedoria, tanta inteligência. A rainha de Sabá foi lá visitá-lo e viu ele lá com enigmas, falava altas perguntas e ele só respondia pá. A rainha de Sabá, isso ele respondia. E quando os seus servos foram servir lá alguma coisa para eles, a taça era de ouro, as coisas eram tudo preciosas. Ela ficou olhando aqueles servos com as roupas deles, tudo brilhando, tudo de excelência, coisas nobres. Fala em 1 Reis 10:5 que o espírito dela saiu dela, ela ficou impressionada com tanta riqueza do rei Salomão, no seu reinado. Glória a Deus. Tanta riqueza que no livro de 1 Reis 10:14 diz que era o peso de ouro que trazia o rei Salomão em cada ano, era 666 talentos de ouros, só o ouro, sem outras pedras de diamante, prata, porque diz a Bíblia também, em 1 Reis 10:21, que a prata, eles nem mais ligavam para a prata, porque era mais ouro mesmo, mais diamantes e essas coisas, tanta riqueza. Alguns estudiosos dizem que era 25 toneladas de ouro por ano, outros dizem 20, mas era bastante riquezas, rico demais, nobreza do Senhor sobre a vida do rei Salomão. Mas como diz João Calvino, nada é mais perigoso do que ficar cego pela prosperidade. E o rei Salomão foi crescendo mais e mais, mas ele esqueceu de alguma coisa que é a principal na vida minha e na minha vida e na sua vida, que é a vida espiritual, meus irmãos. Ele estava muito ocupado com muitas coisas, com as riquezas, com a diplomacia do rei, mas ele esqueceu da vida espiritual. Porque se a gente estuda a vida do rei Davi, você vê lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, Samuel 5, versículo 23, diz que Davi consultava o Senhor. Ele via no Senhor, ele consultava o Senhor, e Salomão cresceu assim, mas por uma coisa o Salomão deixou de buscar esta presença, esta graça do Senhor. Começou a confiar mais nas suas prosperidades, e ele mesmo escreveu em Provérbios 11, versículo 28, que confia nas suas riquezas, cairá. Ele também escreveu em Provérbios 27, versículo 24, que as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração a geração. Tudo na vida acaba, meus irmãos. Todos os reinos vão se acabar, todos os reinos vão falir, menos o reino do Senhor, porque lá no livro de Daniel 2, capítulo 2, versículo 44, diz que este reino nunca será destruído, que é o reino do Senhor, onde você e eu vamos morar. Daniel capítulo 7, versículo 18, diz que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão de eternidade para eternidade. Este reino, meus irmãos, é o reino do Senhor. E quando o rei Salomão começou a prosperar tanto assim, Eclesiastes, livro que ele escreveu, capítulo 2, versículo 10, está escrito: e tudo, quando desejaram os meus olhos, não neguei, nem preveni meu coração de alegria alguma. Tudo que ele desejava, ele tinha, tudo que ele queria, ele tinha, porque ele era rei, tinha essa autoridade, e tinha prosperidade, e tinha tudo. Então tudo ele tinha, nada era difícil para esse homem. Mas aí, meus irmãos, esquecendo a vida espiritual, porque quando quebramos princípios, quebramos a unção de Deus, ainda mais os princípios das Sagradas Escrituras. E o rei Salomão, o que ele
mulheres, a qual o Senhor disse lá no livro de Êxodo 34, versículo 15, para que não faças conserto dos moradores dessa terra, para que não se prostituem diante dos seus deuses, para não se prostituir diante dos seus deuses. E ele foi quebrando os princípios da palavra. Diz as Sagradas Escrituras, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, 3, que ele tinha 700 mulheres e mais o que? 300 concubinas.